o cinema ele tem uma capacidade hoje de gerar merchandising que historicamente fez com que muitas franquias florescessem. Star Wars é um baita exemplo disso. Sim. Né? E que isso poderia existir nos quadrinhos. Ainda que não seja tão mainstream, ainda que você não tenha a quantidade de pessoas, mas daria para ter. Não, essa época já foi. Teve uma época, tem essa coisa, né, de ficar tentando, vamos desestigmatizar o quadrinhos como sendo uma coisa de criança. Mas isso ainda rola? Rola. Se você ver qualquer matéria de TV que fala assim, foi baseado, se for pegar o Jornal Nacional da Vida, eles vão falar assim, quadrinhos não é mais só para crianças. Não, mas aí você está pegando o pior exemplo. Sim. Porque esses mesmos lugares são os lugares que vão falar também que games é coisa de criança. Sim. Né? Os lugares que vão falar sobre a tal violência nos games. Sim. Enfim, aqueles eles mesmos... estão presos num eterno na década de 60 ali. Eu acho que mais do que isso, eles estão presos num eterno clichê. Sim. Né? Então... Quando eu vou fazer uma matéria sobre isso, como que... eles jogam no automático. Mas a questão não é essa. A questão é que, na verdade, sim, essa preocupação do quadrinho Zé ou não é para criança, sabe? Tem uma afinidade em ser infantil, quadrinhos ou não. Quando eu era moleque, todo mundo lia. Gente velha lia Tio Patinhas, pô, sabe? Lia o Pato Donald. Todo mundo tinha... Por quê? Porque tinha uma competição menor de conteúdo, você não tinha essa avalanche, o ruído que é hoje em dia de conteúdo em toda e qualquer mídia, né? E o papel ainda era forte. Total. Então, mas o que eu sinto, e aí me diz que se eu estou errado, o que eu sinto é que teve um descompasso entre, pelo menos no Brasil, da indústria de quadrinhos, e quando eu falo quadrinhos, eu estou falando muito mais de quadrinhos como um todo, não de Maurício de Souza, que é a maior referência absoluta, né, e que é, obviamente, mais infantil, mas o que eu sinto é o seguinte, que na época que o Brasil, o papel era muito forte, revista, jornal, etc e tal, a indústria de quadrinhos aqui, ela ainda não tinha maturidade. Justamente porque você estava na mão de grandes empresas, e aí tinha que ser mainstream, e era, enfim, era muito difícil. Quando o papel começou a morrer, eu comecei a sentir, e aí pode ser uma coincidência ou não, eu comecei a sentir que a indústria de quadrinhos começou a florescer. Muito na mão de coisas... de coisas assim, de independentes, totalmente independentes. Sim. De quadrinho que assim, pega o Danilo, vai lá, corre atrás de ou um financiamento coletivo, ou algum financiamento de governo, ou a grana da família, ou a grana do próprio bolso, vai lá e lança o dele e sai vendendo, entendeu? Ou em uma outra comic shop especializada, ou vai na Comic Con, ou tenta falar com o mailing dele, mas assim, eu não sei se essa independente. relação temporal aí eu não sei dizer que estabelece ela. Eu sei que assim, quando eu estava começando a entrar em quadrinhos, então eu comecei a fazer quadrinhos velho, com 36 anos. Eu já tinha trabalhado em agência, já tinha saído de agência, já tinha trabalhado como ilustrador para agência. Então, na Macacolândia, né? Na Macacolândia. Então, quer dizer, isso aí eu já cheguei, mas eu cheguei numa época boa. Porque 10 anos atrás estava essa onda. Então, mas isso que eu tô falando, mas há 10 anos atrás é a época que o papel, assim, não tô nem falando papel morreu ou não morreu, essa discussão é besta, mas é na época que as editoras como um todo e as livrarias como um todo já estavam numa decadência muito absurda. Sim. E estava começando a realmente existir a internet. Né? A internet não era uma coisa assim, eu me lembro assim, no começo a internet discada, aquela coisa super precária, depois nas agências, porque as agências elas tinham também essa coisa legal, a agência tinha tecnologia antes dos outros lugares. Sim. Então eu fui mexer com Macintosh em agência, né? Fui mexer na primeira tablet em agência, na primeira Cintiq em agência. Mas enfim, me perdi o ponto aqui. Já que você se perdeu, o que você experimentou? Eu experimentei essa aqui.